na escola, a minha matéria favorita era História. Como alguém que cresceu em um tempo de relativa paz e calma socioeconômica, o PT estava no governo desde os meus 6 anos de idade. A última vez que um evento histórico impactante tinha acontecido foi em 11 de setembro de 2001, quando eu tinha 4 anos de idade e era incapaz de formar memórias de longo prazo. E mesmo assim, um evento super impactante para os Estados Unidos, a gente do Brasil, no máximo se limitou a assistir à distância. Frequentemente eu me pegava em sala de aula pensando, como será que as pessoas se sentiam estando lá enquanto um momento histórico acontecia? Eu me formei no ensino médio em 2014, né? Um ano depois foi dado início ao processo de impeachment contra a presidenta, que o primeiro voto que eu realizei na minha vida ajudou a eleger. No ano seguinte, o impeachment de fato foi pra frente e a presidenta foi tirada inconstitucionalmente do seu cargo. Além disso, nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito presidente e, no Reino Unido, a população votou pela saída da União Europeia. 2 anos depois, Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil e, mais 2 anos mais tarde, uma pandemia se alastrou pelo mundo, forçando as pessoas a ficarem em casa para não morrerem, com gente ativamente lutando contra as medidas de segurança, descreditando a ciência e causando a morte de milhares de pessoas. Esses foram todos os anos da minha vida adulta, idades 18 a 25 anos. Instabilidade política, tumulto social, tiroteios em massa, movimentos de extrema-direita apoiados por líderes nacionais e internacionais, denúncias de violência sexual contra absolutamente qualquer figura pública em que você conseguir pensar, e daí pra pior. Eu gostaria de nunca ter perguntado como as pessoas se sentiam vivendo enquanto a história acontecia. Porque hoje eu sei que eu teria vivido o resto da minha vida feliz se eu nunca tivesse descoberto a resposta. Mas enfim, vamos conversar sobre amor sublime amor? Mês passado eu assisti ao remake de 2021 de Amor Sublime Amor, dirigido pelo Steven Spielberg. Ao contrário de muita gente, eu não fui assistir ao filme me perguntando por que ele deveria ser feito, já que o de 61 é uma obra-prima. Porque, particularmente, eu acho que deixar atores latinos interpretarem personagens latinos sem nem precisar pintar a cara de marrom já era motivo suficiente. Mas o Spielberg acrescenta bastante coisa narrativa desse filme, pra além dessa representatividade superficial. O novo é melhor que o de 61? De algumas maneiras sim, de outras não. As questões sociopolíticas estão bem mais à frente desse e ele é bem mais calcado na realidade. Mas eu ainda prefiro a maioria do design de produção do original e eu ainda prefiro algumas das orquestrações do de 61 também. Mas, surpreendentemente, eles são filmes muito diferentes. Tipo, desde a primeira sequência da versão de 2021, você já sabe que tá assistindo outra coisa. Mas o mais importante é isso. Essa versão é nitidamente um filme de 2021. Fica muito claro que o Steven Spielberg não fez uma nova versão de Amor Sublime Amor porque ele gostava muito do musical e queria fazer a sua própria versão dele. Ou porque fazer remakes de filmes clássicos dá dinheiro, mas sim porque ele tinha algo a dizer sobre essa história hoje. Se você tá assistindo esse vídeo e por algum motivo nunca viu Amor Sublime Amor, o musical é sobre o jovem casal Tony e Maria, cada um envolvido em uma dessas duas gangues, os porto-riquenhos Sharks e os caucasianos Jets. Eles se conhecem numa festa e se apaixonam perdidamente um pelo outro. Só que os seus amigos, prontos para irem pra guerra e matarem uns aos outros, não aprovam do relacionamento. É basicamente o Romeu e Julieta durante a década de 50 com gangues em Nova York. O Jeremy Robbins, o Arthur Lawrence e o Leonard Bernstein inicialmente tiveram a ideia para esse musical ser uma história de amor entre uma mulher judia e um homem católico italiano. O que talvez possa parecer, comparado às gangues do que realmente se tornou Amor Sublime Amor, uma situação de baixo risco. Mas entenda que eles começaram a ter essas ideias só 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A inspiração para o que essa história eventualmente viria a se tornar veio das histórias de gangues mexicanas em Los Angeles que enchiam os jornais na década de 50. Mexicanos eventualmente viraram porto-riquenhos porque o Arthur Lawrence queria manter a história em Nova York, uma cidade que ele conhecia melhor, com gangues que ele conhecia melhor. Ele conhecia melhor mesmo essas gangues porto-riquenhos? Discutível, mas enfim. O resto é história. Durante a pesquisa para esse vídeo, eu esbarrei no fato bem divertido de que o Stephen Sondheim passou o resto da carreira dele criticando Amor Sublime Amor. Tanto a hiperestilização do filme de 61,
quanto as letras que ele escreveu aos 20 e poucos anos. Eu não concordo com todas as críticas do Stephen Sondheim, mas é compreensível porque que ele veio a considerar essa versão de 2021 a melhor versão de Amor Sublime Amor. Já que ele pôde revisitar e fazer alterações nas suas letras de mais de 60 anos atrás, e porque o roteiro do Tony Kushner é intensamente calcado em pesquisa e contexto histórico. O que é fascinante pra mim é que ele é o único dos 4 homens que criaram Amor Sublime Amor que sobreviveu. Que viveu tanto pra ver essa nova versão da sua obra, quanto pra ver a sensação de falsa paz e tranquilidade ser despedaçada pra gente entrar nesse absoluto caos sociopolítico que a gente vive hoje. Infelizmente, ele faleceu em novembro de 2021, aos 91 anos de idade. Acredito eu que as alterações que ele fez nessa versão de Amor Sublime Amor tenham sido o seu último trabalho. Então, assim, as opiniões dele, tendo vivido todo o contexto histórico que gerou a primeira versão do musical e as que gerou essa versão, são absolutamente um presente. Porque a questão é que Amor Sublime Amor é uma história inerentemente cíclica. Ela já era uma recontagem de uma história clássica sob um olhar muito específico em 1957. Eu acho que o Spielberg tá bem mais consciente disso dirigindo essa versão do que o Jeremy Robbins estava quando ele dirigiu a versão de 61. Mas isso não muda o fato de que já era uma obra cíclica antes. Quer dizer, pensa comigo. Era a década de 1950 e 4 homens judeus e gays se uniram para fazer uma versão de Romeu e Julieta sobre como o amor pode sobreviver em tempos de extrema violência. 2 deles estavam acabando de sair de serem citados na lista negra durante o auge do macartismo e um outro deles tinha literalmente citado vários colegas de profissão em depoimento para o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Em um momento de pós-guerra em que todos estavam sendo encorajados a assumir a superioridade estadunidense, em considerar os seus soldados os heróis que derrotaram Hitler, em assumir o manto do American Way of Life, esses 4 homens escreveram uma peça sobre a violência à sua volta. Porque assim como quem diz ter vivido uma vida tranquila no Brasil durante a ditadura militar, quem viveu uma vida tranquila e não violenta nos Estados Unidos durante a Guerra Fria simplesmente ou engoliu a propaganda governamental com gosto, ou não tinha algo em si considerado subversivo que era impossível de mudar. Os criadores de Amor Sublime Amor não tinham esse luxo. O mundo à volta deles era violento e perigoso. Então essa foi a história americana que eles escreveram. E cá estamos nós, depois de décadas da propaganda bem-sucedida, da estética do Americana e dos anos 50 como os bons tempos para o qual se queria voltar. E o Spielberg vai lá e suja essa imagem da poeira das construções inacabadas e das demolições que são cenário para o conflito entre os Sharks e os Jets. É um filme claramente feito por alguém que já viu a história acontecer, que ajudou a fazer a história moldando a cultura e que tá vendo a história acontecer novamente. É a tentativa de alguém que já passou por tudo isso em meio de novos conflitos pedir esperança, sem ignorar a brutalidade que torna a esperança tão difícil em primeiro lugar. Em nenhum lugar fica tão claro essa consciência do ciclo do que na versão do Spielberg de Somewhere, agora cantada pela Rita Moreno. Honestamente, na minha opinião, só essa música e toda a bagagem que ela carrega já justifica por inteiro a existência desse novo filme. No filme de 1961, Somewhere é um dueto entre a Maria e o Tony. Logo depois que ele mata o irmão dela, o Bernardo, ela o perdoa e eles tentam planejar uma fuga. Na peça original, a música era cantada por uma mulher fora do palco, acompanhada por um balé. O filme de 2021 meio que mistura um pouco das duas abordagens. Ela acontece durante a reunião de Maria e Tony, mas é cantada por Valentina, que é a personagem da Rita Moreno, que é uma espécie de reinvenção do Doc, o dono da loja de doces frequentada pelos Jets. Nesse filme, a Valentina é uma personagem porto-riquenha que se casou com um homem branco, o tal do Doc. Só que o Doc faleceu, então agora ela é viúva e toma conta da loja de doces no lugar dele. E ela tem um carinho muito especial pelo Tony. O papel reimaginado, ele é simbólico por si só,
porque de certa forma a Valentina representa as possibilidades pro Tony e pra Maria. Ainda que ela permaneça eternamente tentando equilibrar o respeito muito claro que ela impõe por conquista própria e o ainda muito presente ódio destilado pelos garotinhos brancos que frequentam a sua loja. E aí, como se não bastasse, você acrescenta o fato de que é a Rita Moreno no papel. Muita gente mais jovem ou simplesmente não interessada em teatro musical e Hollywood antiga a conheceu como a avó animada e superprotetora da família Álvares em One Day at a Time. Mas Rita Moreno é um ícone absoluto da indústria do entretenimento e vem abrindo portas para artistas latino-americanos desde os anos 60. Nascida em uma pequena comunidade de Porto Rico em 1931, Rita Moreno imigrou para Nova York com a sua mãe para escapar da pobreza aos 5 anos de idade. Ela sempre gostou de dançar, então ainda criança sua mãe pagou para que ela fizesse aulas de dança. Inclusive, ela foi treinada em dança espanhola pelo tio da Rita Hayworth, que na época era uma das únicas atrizes de origem hispânica que tinha de exemplo em Hollywood. E apesar dela ser espanhola e branca, ainda assim ela teve que ser super americanizada para poder fazer sucesso em Hollywood. A Rita Moreno, porém, não tinha a mesma sorte da Rita Hayworth. Ela era visualmente muito claramente latino-americana. Então, só coube a ela por muitos anos interpretar o papel do outro. Por volta dos seus 17 anos de idade, a Rita assinou um contrato com a MGM, quando um caçador de talentos a viu dançando e apresentou ela ao Louis B. Mayer, que era cofundador e presidente do estúdio na época. Ela já tinha deixado a escola e sustentava sua família trabalhando como dançarina desde os 15 anos de idade. E o sonho dela era fazer parte de filmes, então aquela parecia a oportunidade dos sonhos. Mas o que veio aí foi uma série de personagens rasas, objetificadas e estereotipadas. Ela interpretou indígenas, polinésias, asiáticas, hispânicas e todo tipo de minoria em posição de submissão, sempre com a pele escurecida por maquiagem e falando com sotaque forte. Na época era bem comum atores interpretarem papéis de etnias que não eram as suas próprias. Na maioria das vezes, pessoas brancas interpretando minorias raciais, porque, né? Isso se dava por uma variedade de fatores, seja porque Hollywood era esmagadoramente dominada por gente branca, e vamos combinar que ainda é hoje em dia, por conta de dificuldades impostas por leis segregacionistas ou simplesmente por causa da regra do Código Reis que era contra a miscigenação em Hollywood. Eba, essa vai ser a primeira vez que eu vou poder dizer pros outros irem lá de referência no meu vídeo do Código Reis. Enfim, eu fiz um vídeo falando sobre todas as regras do Código Reis e aí tem explicadinho sobre que história era essa de que não podia miscigenação, gente. Mas enfim, esses eram os únicos papéis disponíveis pra ela na época, e no grande esquema das coisas, ela era uma das sortudas, porque pelo menos ela ainda estava trabalhando. O primeiro respiro de dignidade na sua carreira veio em 1952, quando ninguém mais, ninguém menos que o Gene fucking Kelly escalou ela pra interpretar a Zelda Zenders em Cantando na Chuva. A personagem é uma estrela de cinema ali nos anos 20 e não tem nada sobre a personagem que tenha cunho racial. Até hoje dá pra ver a Rita falando sobre o quão grata ela era ao Gene Kelly por não ter achado que ela era latina demais pro papel e o quanto Cantando na Chuva foi uma das melhores experiências da carreira dela. E sim, ela estava no set de filmagem quando gravaram a cena icônica do filme do Gene Kelly dançando e cantando Singing in the Rain. A pobre coitada achou que Cantando na Chuva abriria um monte de portas pra ela, mas ela ainda teria que aguentar mais 10 anos de estereótipos até que o próximo papel decente viesse. Mas ele veio. Em 1961, depois de muitos testes, Rita Moreno conquistou o papel de Anitta em Amor, Sublime Amor. Assim, o papel veio com a sua própria gama de problemas, tá? Não se engane. Primeiro de tudo, ela era a única atriz porto-riquenha no elenco, sendo que o filme era literalmente sobre porto-riquenhos, e ela tinha que atuar cercada de gente branca pintada de marrom. E sim, continuaram escurecendo a pele dela com maquiagem. Faz sentido, já que ela era porto-riquenha, aquela era a cor dela, a cor de uma porto-riquenha, mas eles achavam que ela tava clara demais. Então, pra combinar com o resto da galera que tava em brown face, pintaram ela de marrom também. Além disso, ela quase chegou a desistir do papel por causa de como a sua maior música do filme, América, começava na peça original. Originally went like this. Puerto Rico, you ugly island, island of tropic diseases. I'll stop there. Felizmente, eles mudaram a letra antes que ela pudesse desistir do filme. Puerto Rico,
My heart's devotion, let it sink back in the ocean. É fácil olhar para o Amor Sublime Amor de 61 e achar defeitos? Sim, mas a realidade é que ele foi um momento chave tanto para Rita quanto para a representatividade latina dentro de Hollywood. Foi a primeira vez que ela teve a oportunidade de interpretar alguém da sua própria etnia e local de origem, mas mais importante, foi a primeira personagem no cinema que ela interpretou, que era étnica, mas também era complexa, real e repleta de dignidade. A escassez antes da Anitta era tamanha que a personagem passou a servir de inspiração e modelo até mesmo para a própria Rita Moreno. Mas eu só queria avisar que o caminho vai ser um pouco mais fácil do que o meu, porque agora eu já capinei o mato, já abri porta, já, né? E, óbvio, foi Amor Sublime Amor que deu início à enxurrada de prêmios que hoje em dia a Rita Moreno é dona. A Rita se tornou a primeira atriz latino-americana a vencer um Oscar quando ela ganhou pela categoria de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel de Anitta em Amor Sublime Amor. Ela também foi a terceira pessoa na história a vencer um Igote, as maiores honrarias da indústria do entretenimento lá nos Estados Unidos, que são o Emmy, o Grammy, o Tony e o Oscar. Essa informação que eu acabei de te dar provavelmente faz parecer que, pronto, depois de Anitta a carreira dela foi alavancada e daí foi só tranquilidade. Mas a realidade é que, depois dela vencer o Oscar por Amor Sublime Amor, ela não trabalhou em um único filme por 7 anos. Mas eu só queria avisar que o caminho vai ser um pouco mais fácil do que o meu. Não é que não ofereciam papéis pra ela, até ofereciam. O problema é que esses papéis eram só estereótipos latinos em filmes de gangue. E depois do Oscar, o que ela levou da Anitta consigo foi a dignidade. Ela passou a se valorizar e a valorizar a sua comunidade demais para aceitar papéis como esses. E se não havia espaço pra ela no cinema, fora dessas caricaturas, ela simplesmente falou que se dane e foi trabalhar em outros meios. Durante esse tempo, ela voltou seu trabalho pro teatro, pra televisão e pro ativismo social. Ela ganhou o Tony pelo papel de Gugi Gomes em The Ritz, na Broadway, um papel que o Terence McNally escreveu pra ela baseado numa personagem que ela mesma criou. Ela frequentemente interpretava essa personagem zoando com os amigos em festas, e era basicamente uma amálgama de todos os estereótipos absurdos de personagens latinas em Hollywood. Ela ganhou um Grammy pelo álbum de The Electric Company, um programa de televisão em que ela interpretava vários personagens ali ao lado do Morgan Freeman. Era um programa infantil que basicamente era bem focado em alfabetizar crianças, então ela fez parte da infância de várias pessoas nos Estados Unidos. Inclusive, ela tinha um bordão super icônico. E o Igote fechou quando ela ganhou seu primeiro Emmy pela sua participação em Os Muppets. Sim, Os Muppets. Depois ela ganhou mais um Emmy pela participação que ela fez em Arquivo Confidencial, o que só mostra a versatilidade da lenda. Como eu já tinha citado, enquanto todos esses prêmios estavam vindo, ela também estava se dedicando ao ativismo social. Tudo começou lá pelos anos 60, quando ela estava namorando Marlon Brando. Sim, a lenda namorou com Marlon Brando por mais ou menos 8 anos. Eles viviam terminando e voltando, mas enfim. Tem até um filme dos dois juntos chamado A Noite do Dia Seguinte. Enfim, o Marlon na época era super envolvido com o movimento pelos direitos civis dos negros, e isso acabou levando ela a se interessar também. E aí ela começou a participar do movimento. E ela literalmente estava lá, bem na frente do palco, quando Martin Luther King declamou seu discurso famoso "Eu tenho um sonho". E é isso, desde aquela época ela teve consistentemente envolvida em falar sobre os direitos dos imigrantes, porto-riquenhos, latino-americanos e negros. Como uma pessoa que desde a adolescência se apresentava no West Village, um dos bairros mais historicamente populados por pessoas LGBT em Nova York, a Rita também obviamente, esteve envolvida na luta pelos direitos LGBTQIA+. Olha, mesmo nos anos 60 e 70, era super comum quem tava no meio da Broadway e de Hollywood ter um monte de amigo gay. Mas raro era quem tivesse a coragem de botar a cara e falar publicamente a favor da comunidade. Mas a Rita, ela nunca teve medo de apoiar nenhum grupo minoritário. Lá no começo da epidemia da AIDS, em tempo que tinha médico que tinha medo até de encostar em paciente com HIV, o marido dela, que era médico, era conhecido por cuidar de pessoas gays que tinham contraído o vírus. Ela também se apresentou em um dos primeiros cruzeiros gays da história dos Estados Unidos. Fez parte de várias campanhas beneficentes para angariar fundos para lutar contra a AIDS, e ela até botou a cara em anúncios de jornais a favor do orgulho LGBT. Isso nos anos 80, tá? Não é pouca merda, não. Ela meio que nunca parou de trabalhar. É quase como se a sua carreira tivesse começado a florescer ainda mais
com a idade, o que é algo extremamente raro para mulheres em Hollywood. Mas lá estava ela, dando voz a um personagem icônico como a Carmen Sandiego e sendo aclamada pela crítica pela sua participação em Oz, já com mais de 60 anos de idade. E teve, é claro, um outro boom tardio na sua carreira quando ela estrelou One Day at a Time entre 2017 e 2020. E agora, cá estamos, com ela em um novo papel, em um novo Amor Sublime Amor. Então, em algum momento desse vídeo eu disse que a versão de Somewhere cantada pela Rita Moreno sozinha justifica a existência de Amor Sublime Amor de 2021. E talvez depois desse vômito de informação você esteja pensando, é óbvio que você acha isso, você claramente é obcecada pela Rita Moreno. O que sim, eu sou e você também deveria ser, a mulher é literalmente uma lenda viva. Mas o que talvez possa vir como uma surpresa é que quando eu ouvi falar que a Rita Moreno cantava a versão de Somewhere nesse filme, a minha reação não foi super positiva. Na real, a primeira vez que eu ouvi falar que tinha uma versão de Somewhere da Rita, eu achei que ela cantaria uma reprise da música. Mas aí eu olhei a listagem do álbum e percebi que simplesmente não teria Somewhere como um dueto. E aí a primeira coisa que veio na minha mente foi, ué, mas peraí, vai mudar completamente o sentido da música. Olha, eu nunca vi a peça original, então até fazer a pesquisa pra esse vídeo, eu nem sabia que na versão do palco ela era cantada fora de cena só por uma mulher. Mas comparando com o filme de 61, eu tava certa sim, a música de fato mudou o seu sentido. O que eu burra não contei foi que talvez pudesse mudar pra melhor. Somewhere é a tese de Amor Sublime Amor. Tudo sobre o que o filme tá contido dentro dessa música. É possível o amor sobreviver em tempos de violência? Não sei, essa história não acaba de uma maneira exatamente positiva. Mas a gente tá aqui pra suplicar por esperança. Então cantemos sobre um tempo e um lugar em que esse amor possa florescer. Era sobre isso que aqueles 4 homens queriam falar quando escreveram essa obra. Eles não tinham nada em particular para falar sobre porto-riquenhos, mal tinham algo a falar sobre classe, mas eles sabiam falar sobre o ódio irracional e queriam ter esperança no amor. Que se ele não pudesse florescer agora, ele poderia florescer no tempo e no lugar que a pessoa que ouvisse essa música e se inspirasse ajudasse a criar. Quando Maria e Tony cantam Somewhere juntos, é uma súplica literal por essa esperança e esse amor. Pessoas acabaram de morrer e tudo que eles têm agora é um ao outro. E a esperança desesperada de que isso seja suficiente. Tem uma beleza ali, porque eles ainda são capazes de ter esperança mesmo mergulhados em absoluto horror. Mas, mesmo assim, é um momento em sua maioria amargo. Porque eles não estão nem próximos de sair daquele horror. E porque isso é Romeu e Julieta e você sabe como essa história termina. Se há um lugar e um tempo pra eles, não é ali e não é agora. E eles não vão viver pra encontrar esse lugar e esse tempo. Mas quando é a voz da Rita Moreno, bom, aí já é outra história. Quando a Rita canta, Somewhere se torna a música de alguém que já encontrou um lugar e um tempo, mas que teve ele tirado de si e tá cansado de vê-lo ser tirado dos outros. Mas mesmo assim, alguém que achou o lugar e o tempo e fez funcionar. Então, quando ela canta, é você que tá mergulhado no horror. E ela é uma fonte brilhante de esperança, te convidando a acreditar em cada palavra daquela música. A amargura, ela agora é metalinguística. Ela vem de ter que se perguntar, Rita, por que a gente continua precisando cantar essa música? Aliás, a presença toda da Rita Moreno nesse filme é extremamente metalinguística. A Valentina e a relação dela com o Doc são fonte de esperança e abre inúmeras possibilidades para Maria e para o Tony. Assim como a Rita Moreno nos últimos 60 anos foi fonte de esperança e abriu inúmeras portas para artistas latino-americanos na indústria. Inclusive para as estrelas do filme, Rachel Zegler e Ariana DeBose. Isso sem contar momentos como a cena em que a Anitta, aqui interpretada pela Ariana DeBose, é atacada pelos Jets. Um momento que agora é parado pela personagem da Valentina. É um momento extremamente poderoso porque quando a Rita esteve no lugar da Anitta, lá no filme de 61, foi uma cena que causou extrema dor para ela, porque engatilhou várias memórias que ela vinha reprimindo sobre a sua própria experiência com abuso. Agora, ela tem o poder de salvar a nova Anitta, de certa forma salvar uma nova versão de si mesma.
Eu resolvi fazer esse vídeo pra falar sobre a natureza cíclica da história. Porque Amor Sublime Amor de novo, depois de 60 anos, é um exemplo extremamente óbvio disso. Mas também porque, quando eu chorei no cinema ouvindo a Rita cantar Somewhere, eu não conseguia tirar da minha mente a ideia de que, cara, deve ser tão triste tá aqui de novo. Quer dizer, o quão triste deve ser ganhar um Oscar em 1962 por essa história, achando que era o começo de uma nova era, e depois ter que passar o resto da sua vida explicando para as pessoas que Porto Rico faz parte dos Estados Unidos e que pessoas não brancas também são pessoas. O quão triste é que a Anitta ainda pareça um personagem revolucionário, que seja impressionante um elenco de atores latinos interpretando personagens latinos. Que eu tenha ficado empolgada no cinema quando a Ariana DeBose disse em tela que era preta, porque Hollywood nunca aborda o fato de que você pode ser latino e preto ao mesmo tempo. Mas talvez esse seja o meu olhar enviesado. Eu tô olhando pros Estados Unidos pós-Trump, gritando pra construir um muro e manter imigrantes fora. Sim, eu sei que eles elegeram o Biden depois, mas vamos combinar que a política de imigração continua a mesma merda, né? Eu tô olhando pra um Brasil pós-Bolsonaro, anticultura, anti-verdade, anti-ciência, anti-memória, enquanto o povo morre de fome. Eu tô olhando pra jovens negros sendo assassinados brutalmente pela polícia todo dia. Pro rico ficando cada vez mais rico e o pobre sendo convencido com sucesso de que o problema é o preto, o gay, a travesti, a máscara e não quem de fato o explora. Eu tô olhando pra um mundo cheio de gente que tá pintando com tinta branca a sua história e apagando toda e qualquer coisa que possa fazer alguém refletir, pensar e observar que... Peraí, eu já vi isso acontecer antes. Eu acho que até certo ponto as mentes criativas por trás dessa versão de Amor Sublime Amor estavam olhando pra isso também. É visível no cenário preciso em que a história se passa agora, ali durante a construção do Lincoln Center, na extensão do papel que a polícia exerce nesse filme e também na mudança do número de Officer Krupke, que por sinal é muito superior nessa versão. Mas aí tem a Rita Moreno no meio disso tudo. Com seu papel metalinguístico, a sua versão de Somewhere e como a câmera captura 60 anos mais velha, mais sábia e mais poderosa. Foi necessário que eu mergulhasse em entrevistas, artigos, documentários e discursos da Rita fazendo a pesquisa para esse vídeo, para que eu finalmente conseguisse compreender por que, de fato, eu não conseguia parar de pensar nela cantando Somewhere. E por que eu tava ouvindo essa versão da música em looping, basicamente, desde que eu cheguei do cinema. Não é porque a história se repete nos seus piores aspectos, mas porque esse símbolo da história vivo e respirando tá me dizendo que há um tempo e um lugar para nós. E ela tá certa. Porque, apesar de estar difícil de encontrar no momento, ela vem ajudando a criar esse tempo e esse lugar há décadas. Então quem sou eu para dizer que ele não existe? É sobre a ambiguidade nessa ser uma canção de esperança cantada de novo e de novo há mais de 6 décadas. Nesse ser um filme em que 2 meninos morrem porque um deles cometeu o crime de amar a pessoa errada. E ainda assim funcionar. É sobre eu ainda ser capaz de assistir esse filme e terminar com a polícia vindo buscar o corpo e o assassino de um dos seus protagonistas pensando... Talvez dessa vez eles tenham aprendido alguma coisa. Talvez esse seja o caminho pra viver uma vida diferente. É isso que ficou grudado em mim quando eu saí do cinema. E é um feito monumental. For 3 or 4 generations, if we thought there was no place for us in this world of the arts that we wanted to get into, we could look up and see Rita waving that flag from the moon and say, okay, well, she could do it. How close can I get? Olha, é fácil deixar o cansaço vencer. Eu acho que todos nós que nos importamos com justiça social e com deixar um lugar melhor pra trás quando a gente foi embora, estamos exaustos. Quer dizer, até no âmbito pessoal, 4 ou 5 anos atrás, eu fazia parte de um coletivo LGBTQIA+, eu tinha mais amigos e eu achava que a gente estava juntos, de mão dadas, caminhando para mudar o mundo. Agora, há pouco mais de uma semana do meu aniversário de 25 anos, uma depressão, uma pandemia, uma demissão e uma graduação quase completa mais velha
eu só sinto que eu não sei nada sobre o dia de amanhã. E que eu vi tanta coisa acontecer e fiz tão pouco. Mas lá está, Dona Rita Moreno na lua, cantando pra mim. O quão próximo dela eu posso chegar? E é isso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de me falar aí nos comentários se você já assistiu a nova versão de Amor Sublime Amor. Eu não esperava que eu ia ficar tão, balançada por esse filme. Eu acho que ele me afetou mais, inclusive, do que a versão de 61, que assim... Novamente, eu não tenho um apego emocional muito forte àquela versão, mas eu não esperava que... sabe? Sei lá, escuta meu podcast, eu tenho um podcast LGBT, link na descrição. E é isso aí. A gente continua essa conversa nos comentários.